Satanás ataca o povo de Deus com toda a força que tem. E os mais vulneráveis sempre serão os jovens. Eles são aqueles que ele quer capturar. Estamos vendo isso em um nível que nunca foi possível na história humana por causa da mídia. Bem, Pastor John, muito obrigado por se sentar comigo hoje. Você tem pastoreado fielmente na Grace por mais de 50 anos, 55 anos, e você tomou algumas decisões muito convictas realmente, que eu acho que todos têm observado nos últimos 4 anos. Você manteve suas portas abertas durante a Covid. Você teve um dos seus graduados do seminário no Canadá que manteve as portas abertas e depois foi para a prisão por isso. E você escreveu um prefácio para o livro dele. E você recentemente lançou um documentário, A Igreja Essencial Realmente, proclamando essa história e a importância da igreja local. E agora, mais recentemente, até um livro chamado A Guerra contra as Crianças. E o que me chama a atenção em todos esses eventos é que você está constantemente discernindo a cultura como pastor e, em seguida, guiando seu povo por meio desse discernimento. Eu só quero te perguntar, conte-nos um pouco sobre como você faz para discernir a cultura. Como você sabe, e todo mundo sabe, eu sou um expositor bíblico e eu passo por livro após livro após livro. Na verdade, eu preguei por todo o Novo Testamento e uma quantidade substancial do Antigo Testamento, então, basicamente, sou um pregador expositivo. Mas, ao mesmo tempo, ser capaz de discernir os sinais dos tempos é absolutamente crítico, porque você sempre precisa estar moldando o contexto para o seu povo. E o que me motiva é: o que quer que eu acredite que esteja em seus corações e que eles precisem de uma resposta, eu abordaria isso. Pode voltar aos distúrbios em Watts, quando abordei isso, ao terremoto na Califórnia, no meio disso, você sabe, fizemos isso, ao colapso de Jimmy Swaggart, e o que acontece com um evangelista que sai dos trilhos assim. Eu apenas acho que você tem que fazer isso. Você tem que ser um discernidor dos tempos. Você tem que entender constantemente o contexto para que as pessoas possam ver o contexto em referência à palavra de Deus. Então, se eu sentir que há algo que é realmente uma questão universal, uma pergunta universal, você sabe, eu sou apenas impulsionado a responder isso. Algumas coisas eu não tenho escolha. Quando o terremoto atingiu o sul da Califórnia, não tive escolha. Quando distúrbios atingiram o sul da Califórnia, não tive escolha. E quando a pandemia atingiu, eu não tive escolha. Tivemos que tomar a decisão certa ali. A única coisa que eu diria sobre isso, as pessoas disseram, bem, MacArthur por um tempo fechou a igreja por várias semanas. E por que você fez isso? Se você tinha a convicção de que a igreja tinha que permanecer aberta, por que você fechou a igreja? Minha resposta é bem simples. Eu sou um pastor, sou um dos muitos anciãos. Eu não sou o rei da igreja, eu não sou o CEO da igreja, eu não governo a igreja. Então, quando nos encontramos, no início dos lockdowns, tivemos vários anciãos que disseram: precisamos fechar a igreja. 2 deles eram médicos que estavam dizendo, você sabe, a linha era que eles iriam sobrecarregar os hospitais e tudo isso. Então, minha tarefa não era ignorá-los e agir como, você sabe, eu era um ditador. Eu disse, ok, temos que chegar a um entendimento mútuo. E a liderança na Grace Church sempre foi unânime. Nós só agimos quando os 40 anciãos concordam. Então, por algumas semanas, tivemos que ver as coisas com mais clareza e ajudar aqueles caras. Mas quando todos viram, nós publicamos aquele documento. Cristo, não César, é o cabeça da igreja. E nós tomamos nossa posição naquele ponto. Foi quando entramos com o processo contra o Estado e a cidade e tudo isso. Mas desde o início eu sabia que quando as coisas ficam difíceis, você não fecha a igreja. Esse é o momento mais vital da história da igreja, mas tivemos que fazer com que todos estivessem a bordo e a partir daí todos estavam unificados. Foi um testemunho poderoso e sim, o que aconteceu no Canadá, alguns caras foram presos e foram para a prisão. Nós realmente não dissemos a eles para fazer isso. Eles estavam apenas seguindo o mesmo padrão bíblico. E claro, eles foram influenciados por estarem no seminário aqui. Sim. Bem,
Você tem pregado fielmente a palavra e discernido a cultura, aplicando as escrituras à cultura. E você fala muito claramente sobre 5 diferentes frentes de batalha que a cultura está atacando. E, se eu puder, concepção, vida, família, mulheres e homens. Há um ataque cultural a todas essas coisas e realmente as definições bíblicas delas. E eu só quero te perguntar, como você vê a cultura, esses ataques se manifestando nessas 5 frentes? Bem, você tem que entender que isso remonta à própria fundação de tudo o que sabemos sobre o que Deus quer de seu povo. Você volta ao capítulo 6 de Deuteronômio, certo? Deus tem os filhos de Israel à beira da terra prometida e diz: vocês vão entrar na terra. Ame o Senhor com todo o coração, alma, mente e força. E então o que eu quero que vocês façam é ensinar isso a seus filhos. Essa é a seção de Deuteronômio. Deus diz a eles: se vocês fizerem isso, se passarem a justiça e a santidade para a próxima geração, vocês serão abençoados. Se vocês não fizerem isso, depois em Deuteronômio ele diz: se vocês fizerem o que é certo, serão abençoados. Se não, serão amaldiçoados. Bênção e maldição. Portanto, desde o início, a principal responsabilidade das pessoas piedosas era transmitir piedade à próxima geração. Bem, o que isso significava era, obviamente, que Satanás iria atacar isso. E a triste história é que a primeira geração não fez isso. E uma geração depois, cada homem fazia o que era certo aos seus próprios olhos, e o julgamento começa a cair sobre Israel. E você se pergunta como eles podem ter uma mensagem direta de Deus, escrita, gravada em seus corações, escrita em suas portas, onde podem vê-la todos os dias ao entrar e sair de casa e esquecer de ensinar essa próxima geração. Mas esse é o poder da cultura de corromper. Em vez de proteger as crianças da idolatria, eles expõem as crianças à idolatria e o resto é uma história triste, muito triste. Então, estou muito ciente a partir daquele momento que Satanás ataca o povo de Deus com toda a força que tem. E os mais vulneráveis sempre serão os jovens. Eles são aqueles que ele quer capturar. Estamos vendo isso em um nível que nunca foi possível na história humana por causa da mídia. Quero dizer, você pode corromper uma criança com um pequeno pedaço de maquinário na mão dela. Você pode transformá-la em um serial killer apenas por aquele único dispositivo de mídia e qualquer outra coisa que seja maligna. Então, e é onipresente, está vindo até eles do entretenimento, está vindo até eles da educação, está vindo até eles até da cena política, está vindo das forças ideológicas que estão pervasivas em nossa cultura. Mas isso tem o maior impacto sobre os jovens, porque sua inexperiência e falta de maturidade os tornam os mais vulneráveis. Portanto, sempre foi responsabilidade do povo de Deus proteger as crianças. Jesus até disse: se ofender um desses pequeninos que crê em mim, usando uma criança como analogia, é melhor ter uma pedra de moinho amarrada ao pescoço e ser afogado na profundidade do mar. É melhor ter cuidado com como você trata as crianças. Em todo o Antigo Testamento, Deus chama as crianças de meus filhos, mesmo as crianças de idólatras pagãos, Ele as chama de meus filhos, porque todos pertencem a Ele no momento da criação. Todos, e Jesus disse isso de tais é o reino dos céus. Portanto, é uma responsabilidade para cada família, para cada cultura, proteger as crianças e transmitir a justiça, a bondade e a mensagem da glória de Deus à próxima geração. E, novamente, isso simplesmente significa que Satanás vai tentar impedir isso. E à medida que ele se torna mais forte e mais armas são desenvolvidas, isso se torna muito, muito poderoso. Sim, a tecnologia é uma entrada fácil para os corações e mentes das crianças e de todos nós, na verdade, mas especificamente para aqueles que carecem de discernimento. Então, esse é um conselho realmente sábio.
O que você vê como um ataque? Como isso se manifesta, quero dizer, obviamente, em homens e mulheres? Sim, bem, eu ia dizer que sim, isso é exatamente o que você perguntou. Então, é um ataque total. Ele está atacando as crianças e atacando sua única proteção. Ele é um verdadeiro. O que temos, masculinidade tóxica. E talvez eu esteja criando uma nova frase, mas feminismo prejudicial. Então, ele destruiu o papel dos homens nesta cultura, ele destruiu o papel das mulheres nesta cultura, ele destruiu o casamento nesta cultura, ao definir o casamento como qualquer coisa que você queira, em qualquer relacionamento de qualquer tipo de pessoas. Você sabe, do mesmo sexo ou heterogêneo. Então, ele ataca tudo isso. E assim, o sistema que protege as crianças é destruído. Então ele os ataca com o entretenimento, a música, os filmes, a televisão e todo o resto, e através do sistema educacional. Você tem, se olhar para as universidades hoje, quero dizer, é provavelmente o lugar mais perigoso que você poderia colocar um jovem por causa do desastre ideológico que será imposto àquela criança. Isso significa que as pessoas que estão no sistema de escolas públicas estão saindo do sistema. Então eles estão recebendo isso no jardim de infância, na escola primária e em todos os lugares. Então sim, quando eu digo que são os homens, as mulheres, o casamento e as crianças e todas essas categorias, é um ataque em massa em todos os lugares. E você tem que entender isso. E eu acho que temos uma cultura hoje que fala muito sobre o sucesso das crianças. Os pais querem que seus filhos se saiam bem. Eles são insistentes em empurrar seus filhos para a realização e sucesso. Não tenho certeza se são cuidadosos em protegê-los. Isso é bom. Eu tenho que te perguntar então, como pastor, você vê isso acontecendo? Como você, como pastor e com outros pastores que você orienta e ensina aqui no seminário, como você está encorajando-os a proteger essas crianças de forma prática? Bem, deixe-me dar um passo para trás e dizer isso. Você quer construir uma igreja hoje, você quer encher uma igreja. Proteja as crianças. Os pais estão assustados, eles estão aterrorizados, eles estão com medo. Eles não sabem o que fazer. Eu nunca vi nada em todos os anos que estive no ministério, mais de meio século aqui na Grace, como o fator medo na mente e no coração dos pais, hoje em relação ao que espera seus filhos. Portanto, se você conseguir construir um ministério eficaz para crianças, você será o lugar onde todos querem estar. Você sabe, você olha para algumas das mega cercas, o que você vê quando vê uma mega cerca? Você nunca verá uma criança em uma mega cerca. Você pode ver a câmera passando pela audiência. Você não vai ver uma criança. Eles estão interessados em alcançar uma zona cultural, uma demografia bem definida e, na maior parte, sabemos o que é. Não são pessoas mais velhas, não são pessoas mais jovens. Quero dizer, realmente mais jovens. Você sabe, é de 18 a 45 anos, ou o que for. Portanto, há indiferença. Em relação às crianças, muitas igrejas em algumas denominações nem sequer oferecem escola dominical para crianças. Alguns ainda estão adiando isso, mas a maioria já se adaptou. Então, eu acho que se você quiser ter uma igreja forte e atrair pessoas, ministre as crianças, faça disso uma prioridade absoluta, e é isso que fizemos na Grace Church desde o início, mais recentemente intensificado. Oferecemos tudo o que podemos para as crianças. Isso significa currículo. Temos um currículo para as crianças chamado Gerações de Graça, que é um currículo bíblico. Fazemos isso no domingo de manhã, temos o Adventure Club no domingo à noite. Temos todo tipo de outras atividades para as crianças. Focamos o máximo que podemos. Agora temos 5 opções diferentes de educação cristã aqui, 2 grupos de ensino em casa, 2 escolas híbridas de meio período em casa e meio período em sala de aula e uma escola completa do jardim de infância até o 12º ano. Portanto, temos 5 opções de escolas cristãs em funcionamento. Eu soube sobre a Legacy Academy. Está certo?
Você adquiriu isso para poder ajudar as famílias ainda mais no ensino domiciliar? Sim, bem, a Legacy Academy é uma escola completa, do tipo regular. Você vai lá, tem tudo, e é um dos 50 melhores do país por algum padrão, algum reconhecimento federal. Mas então temos os outros 2 híbridos para pais que querem fazer um pouco de ensino em casa e um pouco em sala de aula. E então temos 2 outros grupos que são realmente grupos de ensino em casa com os quais trabalhamos. Mas tudo o que estou dizendo é que fizemos tudo o que podíamos para encontrar todos os recursos para ajudar as crianças. E quando penso na pandemia ou no lockdown, começou e percebemos que isso estava prejudicando as crianças porque elas não estavam na escola. Então, decidimos que vamos abrir em um determinado domingo e dizer, ok, todas as crianças podem vir. E isso é em desafio a todas as ordens de saúde de tudo. Então tivemos este campus cheio de balões e grandes pirulitos redondos e 1000 crianças do ensino fundamental apareceram. E era como um circo aqui porque essas crianças não se viam há semanas e semanas. E isso enviou uma grande mensagem para as famílias. E como resultado disso, várias milhares de pessoas se juntaram à nossa igreja nos últimos 2 anos. E com elas, muitas crianças. Acho que você precisa se concentrar nisso. Você precisa ser muito intencional ao ministrar. E quero dizer, ministrar de forma eficaz e bíblica para as crianças. Deixe-me fazer esta pergunta talvez como uma pergunta final. Eu penso sobre coragem, eu penso sobre medo para os pastores. E você estava. É um lugar muito difícil, mas há lugares como o Canadá, onde nossos amigos podem ir para a prisão. Como você ajuda os pais e outros pastores a instilar coragem para poderem enfrentar essas decisões? É uma pergunta realmente boa, Josh. E é uma coisa simples. Começa com autoridade. E o que quero dizer com isso é que começa com a palavra de Deus. Estou preso às Escrituras. Certo, estou preso às Escrituras. Então, as Escrituras são minha autoridade, e da Escritura vem a convicção. Ou vamos apenas dizer que vem doutrina ou verdade, certo? Que então se torna convicção. Eu assumo isso, certo? Eu entendo, eu acredito, eu possuo isso. Então, essa é a estrutura da minha vida. Se há algo que eu acredito de todo o meu coração, isso é uma convicção e isso não pode mudar. Então, é isso que produz coragem. Você não vai obter coragem em um vácuo. Coragem não é algo emocional. Você não vai conseguir tomar uma posição firme, uma posição corajosa. Se tudo o que você tem são alguns momentos, impulso ou até mesmo medo, é quando você tem essa compreensão profunda das Escrituras que basicamente informa a estrutura da sua vida. Você não tem escolha porque suas convicções são o que são, e é daí que vem a coragem. Portanto, é muito importante, se você quer ter pessoas que têm convicções, que elas sejam alimentadas sistematicamente com as Escrituras, a palavra de Deus, ensinadas a palavra de Deus. Eles desenvolverão essas convicções, viverão essas convicções, defenderão essas convicções e pregarão essas convicções. E esse é o tipo de coisa que produz discernimento. Você simplesmente se posiciona em suas convicções e deve ficar onde as convicções o direcionam a ficar. Sim, bem, palavras finais. Algum pensamento final para nossos pastores? Bem, eu acho que você não pode se sentir sobrecarregado. Nós vencemos no final, mas você precisa entender isso. Não vencemos aqui. Não vencemos. Quero dizer, o mundo vai fazer o que vai fazer. Quero dizer, eles mataram Jesus, martirizaram seus apóstolos, mataram líderes cristãos ao longo dos séculos. Não vamos triunfar aqui, mas no final o cristão triunfa. E o triunfo para nós como pastores é este. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Essa é a promessa de que Deus reunirá todo o seu povo. E que alegria para nós sermos os instrumentos pelos quais Ele faz isso.